é um coração mentiroso, é um coração covarde, é um coração cheio de adultério, cheio de mentira, é um coração inclinado para as coisas desse mundo. A confiança, irmãos, a nossa porcentagem ali, ela vem de um relacionamento pessoal com Deus. É a confiança em Deus, é a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim e ainda faz. Qual é o tamanho da tua gratidão? Converse com Jesus, faça um acerto com Jesus. Se você tiver em dívida com Jesus na questão dos dízimos, faça um acerto com Jesus, porque as vossas orações, elas não pagarão os dízimos atrasados. As vossas orações, elas não tomarão o lugar do dever. E o dever é devolver um dízimo ao Senhor. Nós entendemos também ontem que quando alguém questiona, em que te roubamos? E aí o Senhor fala, nos dízimos e nas ofertas. Veja, dízimos e ofertas, o texto coloca na mesma prateleira. O dízimo, ele não é mais importante do que as ofertas. As ofertas não são mais importantes do que os dízimos. Dízimos e ofertas estão na mesma prateleira. Se você devolve o dízimo, mas não dá uma oferta, o texto bíblico diz que você está roubando a Deus. Se você devolve só o dízimo. Agora, se você dá só uma oferta e não devolve o dízimo, o texto diz que você também está roubando a Deus da mesma forma. O ideal para sermos fiéis a Deus é trazer um dízimo ao Senhor em gratidão e confiança, e também as ofertas em gratidão também e confiança, porque tudo gera a confiança de um relacionamento íntimo com Deus. E eu perguntei ontem aqui, dízimos e ofertas é ponto de salvação? Uns disseram que sim, outros disseram que não. E eu na Bíblia aqui, eu tentei falar para vocês que a questão de dizimar e ofertar é sim um ponto de salvação. Porém, é Deus quem justifica. É Deus quem vai dizer se você será perdido ou não. Agora vamos comigo. Deus fala, alguém pergunta, em que te roubamos? E aí Deus fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Aí o indivíduo pode dizer assim, não, eu devolvo o meu dízimo, mas a oferta, tá beleza. Mas aí Deus fala, não, está roubando. Está roubando. Ora, se eu não devolvo nem o dízimo nem a oferta, eu estou roubando. Se eu dou uma oferta e não devolvo o dízimo, está roubando. Você diz assim, não, mas só isso aí não tem problema nenhum e tal. Deus vai entender a minha situação. Aí nós vamos lá para o mandamento. E o mandamento diz assim, não furtarás. Ora, se eu não estou devolvendo o dízimo e uma oferta, eu estou furtando a Deus. E aí eu vou para Tiago capítulo 2, o verso 10, que diz assim, aquele que tropeça em um só, que seja dos mandamentos, se torna culpado de todos. Então eu estou transgredindo a lei de Deus. E o que é pecado, irmãos? Pecado é a transgressão da lei, sim ou não? E o salário do pecado é a morte. Ou seja, dízimos e ofertas é ponto de salvação, sim, mas quem vai dizer se você estará salvo ou não é Deus. Mas eu rogo a vocês, se você está em débito com Deus, na questão do dízimo das ofertas, se coloque em dias com Deus, para que você não seja encontrado no livro daqueles que estarão devendo a Deus, para que o anjo não possa chegar e perguntar para você quanto que você está devendo a Deus. Sejamos fiéis até a morte, e Deus nos dará a coroa da vida. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados o teu pecado? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, Deus é o dono de tudo. Ele tem autoridade em tudo. Ele pode nos curar das enfermidades espirituais. Deus pode, irmãos, sim,
sentar do seu lado, se você permitir, e juntos fazermos o acerto, quem sabe colocarmos em dias com Deus. Não confie no seu coração, confie em Deus. Se você está em débito com Deus, sente com Ele, faça um projeto, devolva aquilo que você está devendo para Ele, não restitua o seu dízimo. Obreiros evangélicos diz assim: mostrar um espírito liberal abnegado para com o êxito de missões estrangeiras é o meio seguro de fazer avançar a obra missionária na prática. Deus, Ele poderia enviar anjos poderosos para cumprir a missão, mas Ele escolheu você e eu. Muitos dos antepassados, dos patriarcas, dos profetas, dos reformadores, eles gostariam de estar no nosso lugar hoje, anunciando a última mensagem antes da volta de Jesus. E Deus nos escolheu para que nós estivéssemos nesse tempo, para anunciar a volta de Jesus. Essa obra, seja pequena a vossa oferta, embora seja pequena a vossa oferta, não hesitei em trazê-la ao Senhor. Se for dada com um coração cheio de amor pelo Salvador, a mais pequenina oferta torna-se uma dádiva incalculável, a qual Deus aprova e abençoa. As nossas ofertas, os nossos dízimos hoje, irmãos, Deus, Ele quer nos ensinar que nós devemos deixar o egoísmo para trás e que nós possamos avançar na pregação do Evangelho, para que Ele volte logo, para que essa confusão que está nesse mundo termine, porque Jesus vai voltar para acabar com essa confusão. E eu digo mais ainda, querendo você ou não, sendo dizimista ou ofertante não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. A chuva serôdia e a fidelidade. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Nós pedimos tanto a Deus: Senhor Deus, dá-me uma porção dobrada do Teu Espírito. Você está preparado? Você aguenta uma porção dobrada do Espírito? Você sabe o que significa uma porção dobrada do Espírito? Veja, irmão, se nós não estivermos em paz com Deus, se nós não estivermos sendo fiéis a Deus, não vai adiantar pedir uma porção dobrada do Espírito, porque o Espírito é como se fosse, eu vi alguém trazendo um copo, não sei se ficou pronto, tem um jarro aqui. Esse jarro, ele simboliza o seu coração. E o Espírito Santo, ele quer ser derramado, ele quer entrar no seu coração. Porém, se esse vaso estiver sujo por dentro, o Espírito Santo, ele não habita em vaso sujo. É a mesma coisa que o vaso estiver de cabeça para baixo. Ele vai bater aqui e não vai entrar. Então, queridos irmãos, com essa ilustração, eu quero dizer que nós, antes de pedirmos uma porção dobrada do Espírito, ou seja lá qualquer porção, derrama o seu Espírito sobre mim, Senhor. Porque por que eu não recebo o Espírito Santo? Dê uma verificada se o vaso não está sujo. Dê uma verificada se o vaso não está de cabeça para baixo. E assim, nos últimos dias, a Bíblia e as profecias diz que haverá um grande reavivamento, um grande movimento do Espírito Santo sobre as pessoas para a pregação do Evangelho. Será que você e eu, nós estaremos no meio desses que receberão essa porção do Espírito Santo? Veja, essa porção do Espírito Santo, esse movimento do Espírito Santo será maior do que o movimento do Pentecoste lá atrás, porque agora é a hora da colheita. É a hora da colheita, é a hora de nós colhermos.
O livro de Apocalipse fala de um movimento iluminado, a terra iluminada. Senhor White diz que essa terra iluminada são os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, buscando as pessoas em todos os lugares para serem salvos. Então, irmãos, nós precisamos sim nos colocar em dias com Deus, nos dízimos das ofertas. Se nós queremos receber o Espírito Santo ou qualquer outra bênção de Deus, nós precisamos estar em dias com o Espírito Santo. Veja, nós lutamos tanto para reformar aqui, a gente dá um jeitinho aqui, um trabalhozinho aqui. Irmãos, Deus, Ele merece o melhor, mas Ele fica indignado com a mesquinhez. Ele fica indignado com nós pensamos muito pequenos. Deus, Ele não gosta de coisas pequenas. Deus é um Deus grande, Criador do universo e tudo. Nós precisamos, queridos irmãos, nos colocar em dias com Ele, porque Ele vai voltar e não tardará. E eu digo mais uma vez, querendo você ou não, estando em dias com Deus ou não, Jesus vai voltar para nos buscar. Sejam fiéis até a morte, e Ele certamente lhe dará e me dará, para a minha família também, a coroa da vida eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos para casa, porque as meninas precisam decorar a igreja. Antes da oração, deixa eu dizer para vocês, amanhã nós teremos uma linda festa aqui, a festa das colheitas. Nós falamos ontem um pouquinho, colocamos ali pelos grupos. Nós vamos ter uma entrada aqui, cada um com uma cesta, uma fruta, né? E nós vamos aqui, vai estar decorado, nós vamos colocar aqui diante do Senhor, e nós vamos fazer a mensagem das primícias, da colheita. Cada oferenda que você trouxer, cada fruta que você trouxer, você está dizendo para Deus, você está reconhecendo a Deus como o seu mantenedor, reconhecendo a Deus como o dono de tudo, reconhecendo a Deus como Criador. É uma oferta de gratidão, é uma oferta de confiança a Deus. Então, se prepare, vem amanhã. Eu trouxe 2 roupas de sacerdote. Eu vou precisar que 2 sacerdotes, ou 4, se eu não me engano, eu acho que são 4. 4 sacerdotes, vocês se ajeitem por aí, para poder entrar com a arca da aliança. A arca vai entrar primeiro, depois vem o sacerdote, e depois vem os irmãos trazendo as suas ofertas. Vai ser muito bonito. Eu postei lá nos grupos, vocês viram, nós fizemos aqui na igreja do Coab, sábado passado, nós vamos fazer aqui, pela graça de Deus, mas de toda a festa, ela tem um significado, que nós devemos ser gratos a Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, em tudo dai graça, em tudo dai graça. Em tudo dai graça quer dizer que mesmo em situações adversas, eu devo achar um motivo para ser gratos a Deus. Então vem amanhã. Se você não tem uma fruta, alguma coisa, não tem problema, venha a si mesmo. Filho meu, dá-me o teu coração, traga o seu coração. Diga, Senhor, está aqui esse coração miserável, que só me faz pecar, que só me faz levar para o erro. Tira esse coração miserável e me dá um outro coração de carne, que seja disposto a se dobrar diante do Senhor. Faça isso amanhã. Feche seus olhos, querido Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa aula, que nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus, porque o Senhor é o nosso mantenedor e o nosso Criador. Obrigado também, ó Deus, porque aprendemos que nós devemos ser gratos, porque o Senhor é o nosso Salvador e também o nosso Redentor. Pai Santo, que essa aula, que esses ensinamentos, que eles fiquem cravados na nossa mente, que fique cauterizado na nossa mente, e que nós possamos ser gratos a Deus, fiéis a Ele, até a morte, porque assim sendo, ó Deus, nós estaremos agradando o Teu coração, e também receberemos como herança a terra prometida, se nós formos fiéis até a morte. Perdoa os nossos pecados, nos leve em paz para casa, e amanhã que seja uma grande festa aqui nessa casa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Se preparem, venham amanhã, venham caracterizado. Coloque, tem bata de batismo aqui? Tem? Tem?
Se você não tiver caracterizado, como se caracterizar, pegue uma bata de batismo, traga uma corda, amarre a cabeça, né? Bota uma toalha e venha caracterizado. Se você não puder, venha do jeito que você puder também, tá bom?